Estou recebendo hoje aqui uma mulher fantástica. Eu acho que até a Mulher Maravilha. Ela deveria ser escolhida para fazer aquele filme da Mulher Maravilha. Ela é casada, mãe de 3 filhos e de gêmeos ainda. Ela trabalhou como analista financeiro, está cursando MBA em controladoria financeira. Nunca quis ser síndica, só para você ter uma ideia. Foi morar em um condomínio e não queria aumento de taxa. Olha só que ela já não queria, eu também. Virou conselheira e, de repente, por unanimidade, se tornou síndica. E eu trouxe ela para a gente bater um papo sobre conversa de síndico. É a síndica Grazi Araújo. Aceitou o nosso convite e está aqui com a gente hoje para explanar um pouco esse universo sindical que existe, né? Não é fácil, moro em condomínio, sou condômino, você também é condômino. Manda as perguntinhas embaixo aí no nosso canal lá no YouTube. Você está no Deeper Podcast. Continue aqui com a gente. Tem muita conversa boa, descontraída, conhecimento e informação. De vez em quando a gente come alguma coisa. Hoje não vai dar, mas quem sabe no próximo. Beleza? Grazi, é um prazer receber você. Desde quando eu te conheci a primeira vez numa assembleia. Muito legal, gostei da sua postura, da sua verbalização, das suas ideias. Tudo aquilo que você colocou, eu dei cheque. E eu e minha esposa demos. Até por isso que eu lhe trouxe até aqui. E também porque eu creio que é uma dúvida de muita gente como é ser síndico, como é ser síndica. Síndico e sindicar ou síndico com A? Qual é a melhor formalidade? Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente se refere à síndica. Ah, é síndica Síndica, mesmo. isso. Estão Síndica. retificando, é síndica. Então, Grazi, o espaço é seu para a gente bater um papo. Eu sei que você tem muito conhecimento, tem muitas perguntas, mas vamos fazer o seguinte. Conta um pouco da sua história, como você chegou a ser síndica, né? Com toda essa luta, porque eu tenho filho pequeno também e ela falou que tem 3 e gêmeos ainda. No começo da gravidez da minha esposa, a médica falou que podia ser gêmeos. Eu passei sábado e domingo quase tendo um infarto. Quando foi na segunda-feira, falou que era um só, veio um alívio. Sabe um alívio? Tipo, você toma banho numa cachoeira e você fala, nossa, glória a Deus. Se viesse, amém, é bem-vindo. Mas eu estava pensando na loucura que ia ser, que eu já imaginava aquele desespero dentro de casa, aquelas crianças chorando, uma madeira e fralda, como eu vi, né? Como eu passei por isso. Então, diga, como que você conseguiu sair da casa, cuidando dos filhos, maridão ali, e se tornar síndica, que não é algo fácil, né? Como dirigir um carro Uber, não. Bom, a ideia, como eu tinha comentado, nunca foi ser síndica, né? Eu era analista financeira, veio a gêmeos, eu ganhei as gêmeas, e aí chegou, a gente comprou um apartamento antes da gravidez, porque até então a gente tinha apenas um menino, Ah, e aí a gente optou por morar em apartamento. certo. E aí veio a gravidez das gêmeas, veio a implantação do condomínio. E no dia da assembleia, a gente pensa assim, né? Eu acredito que seja até a dúvida de muitas pessoas que nunca moraram em condomínio. Para que serve o síndico? E foi mais ou menos isso a minha primeira impressão. Tipo, o que o síndico vai fazer no meu condomínio? Ele vai aumentar a taxa. É a primeira coisa que eu pensei. E aí, na Assembleia, foi eleito o síndico e foi eleito os membros do conselho. E quando a Tá. construtora passou para a gente que o conselho iria estar junto nas decisões do síndico, eu falei, eu acho que eu quero estar aí porque eu vou barrar esses aumentos, né? E aí eu me candidatei. Na época, eu trabalhava como analista financeira, eu estava fazendo a minha pós-graduação. E o pessoal falou assim, não, ela já está na área financeira, vamos por ela aí como conselheira, né? Recebemos o condomínio, um mês depois do recebimento, o meu síndico resolveu renunciar. E aí, ele falou, Grazi, até chegar uma nova assembleia, eu preciso deixar alguém no meu lugar e eu vou passar você para ficar neste lugar. E, de verdade, eu não tinha noção do que era. A minha filha estava internada na época e toquei o condomínio. Eu trabalhava. Então, como é que eu fazia? Eu corria nas horas do meu almoço para conversar com o zelador, eu ligava para o zelador durante o dia para entender como é que estavam as coisas do condomínio, e nesse meio tempo eu tive que aprender quais eram os documentos da construtora,
o que a construtora tinha que entregar para o condomínio. E aí a gente começou a ver planta, ver projeto, ver memorial, e eu comecei a analisar tudo isso. E aí, como as gêmeas elas estavam doentinhas, a médica falou para mim, mãe, ou você continua trabalhando e você vai viver com elas no hospital, ou você arruma um trabalho flexível e fica com elas em casa. E aí, eu tive que pedir a conta do meu serviço, justamente por causa delas. E eu continuei trabalhando como síndica até a assembleia, que demorou mais ou menos uns 2 meses. Quando nós chamamos a assembleia, eu falei, gente, eu trabalhei como voluntária e, assim, não é fácil ser síndico. Nós não conhecíamos os síndicos profissionais. E eu falei, síndico morador não é fácil. E aí, eu falei, eu incentivei a assembleia a aprovar um salário para o síndico que ia ser eleito, que eu nem sabia até quem era. Então, nós aprovamos o salário e depois eu falei, bom, gente, agora temos salário aprovado. Quem vai se candidatar? E pairou o silêncio. A gente, na época, estava num salão de uma igreja, tinha 400 pessoas, porque era uma das primeiras assembleias ali no começo, e o pessoal foi em peso. E aí, um dos moradores gritou, você. Aí eu comecei a dar risada, nisso todo mundo que estava lá começou, você. Eu falei assim, meu Deus. Aí nós começamos a rir, e a administradora falou, bom, por livre e espontânea pressão, você vai continuar como síndica. E aí, a gente foi desenvolvendo aí o trabalho. Que legal. Então, você não queria ser, Não. só queria no aumento de taxas. Pergunta, quando na gestão você conseguiu que não aumentasse as taxas? Olha, nesse primeiro empreendimento, a gente conseguiu fazer até um trabalho bacana. Porque nós pegamos o empreendimento no final de 2018, então eu fui síndica 2019, 2020 veio a pandemia. Certo. E aí, na pandemia, eu fiz uma análise de caixa, conversei junto com a administradora, a gente tinha um fundo, e aí, na pandemia, a gente andou na contramão. Enquanto tudo estava aumentando, nós conseguimos dar uma redução de 20% para os moradores. Que legal. Porque tinha muitas famílias que estavam desesperadas, preocupadas como elas iam pagar as contas, então a gente conseguiu fazer isso. E aí, até na pandemia também, a gente conscientizou todos os moradores e a gente também fez arrecadação de alimento para ajudar os moradores. Então, assim, até paralisar, porque a gente tinha aprovado cobertura de vaga e eu consegui negociar com o fornecedor. Eu falei, me perdoa, mas a gente vai precisar paralisar. E o fornecedor foi super parceiro, segurou aí uns 6 meses sem cobrar do condomínio, não repassou juros, nada para a gente, e depois nós retomamos os pagamentos e foi tudo fluindo. Então, eu consegui não aumentar taxa. E ainda diminuiu, hein? Diminuímos. Que legal, que legal. Grazi, faz quanto tempo, então, que você opera como síndica? 4 anos e meio. 4 anos e meio. Isso. Tá certo. Sofreu alguma ameaça de morte ou não? Não, graças a Deus. Não. Eu separei algumas perguntas do pessoal que me enviou e, logicamente, elaborei algumas minhas. Sim. Mas, assim, síndico é um dom ou é um talento? Dom é aquilo que a gente já nasce, né? Não, eu tenho dom para. Talento é algo que eu vou vendo que eu dá para fazer. O que você tira de experiência desses 4 anos e meio? Olha, eu acredito que seja uma mistura. Eu sempre gostei muito da área financeira. Como já trabalhava, né? Como analista. Isso. Desde época de faculdade, eu sempre me dei muito bem em matemática, em finanças. Então, é uma área que eu sempre desenrolei super tranquila. E aí, eu fui fazer a minha faculdade, fui fazer de administração, porque eu queria englobar tudo. E aí, eu trabalhei numa metalúrgica, onde eu acabei tomando conta de tudo. Então, eu gerenciava, eu fazia a parte financeira, eu fazia RH, eu fazia logística, a gente descia para a expedição, a gente trabalhava, ia lá pentelhar o pessoal da qualidade. Então, eu acabei entendendo um pouco de todas as áreas. De todos os setores. De todos os setores. E quando eu vim para o condomínio, eu falei, o condomínio é uma empresa. Sim. Então, basicamente, as mesmas coisas. E aí, eu senti muita facilidade no gerenciar. No entender. E aí, eu tinha feito... Na época de Cotil, eu tinha feito edificações. Então, eu já tinha trabalhado com aquele negócio de desenho. Sim. Então, eu já entendia mais ou menos. Quando eu assumi, eu comecei a analisar os projetos. Sim. Eu falei, nossa, olha que legal, tá faltando isso. Nossa, a construtora não entregou isso. Que legal. E aí, eu comecei a pegar essas coisas. Então, para mim, foi uma coisa que eu não senti dificuldade. Certo. A minha dificuldade foi levar as pessoas.
Como lidar com aquelas pessoas, muitas vezes reclamando, muitas vezes questionando. Então, foi essa a maior dificuldade que nós tivemos. Uma matéria, você não teve uma matéria interpessoal, que é administração de conflitos, Isso. interesses. Eu sempre fui mediadora, nunca Tá. fui. Então, eu sempre tive essa. Lidar com pessoas sempre foi tranquilo. Certo. Mas não nesse montante que é a vida de condomínio. Porque eu acho, quando você administra um conflito, que você vê que são duas pessoas amenas trocando ideias, quando são vizinhos que se acham donos de tudo, eu acho que fica um pouco difícil, Sim. né? Para ser síndico, tem que gostar de ser humano, já aproveitando Com o gancho. certeza. Não existe outra forma. Se você não gostar de pessoas, você não vai saber lidar com as pessoas. Né? E outro dia eu tive até um problema de um conflito entre um morador e um porteiro. Certo. E aí eu cheguei num condomínio e o morador estava um pouquinho alterado e ele gesticulava e ele brigava e ele falava e eu mantive a paz, fiquei parado esperando ele fazer tudo aquilo. E aí depois eu falei, vamos conversar amanhã? Né, o senhor está um pouquinho alterado, eu vou dar uma olhadinha nas câmeras. Amanhã eu dou um retorno para o senhor com mais calma. E a gente conseguiu amenizar ele, e aí ele foi embora. E aí os moradores que estavam todos ali na rua vendo tudo aquilo, eles falaram assim, Grazi, como é que você conseguiu ficar parada com isso acontecendo? Então, você tem que saber lidar com pessoas, gostar de fazer isso, senão você não faz. Mas o seu comportamento ajuda, sabia? Porque quando a gente olha para você, a gente vê calmaria já. Muita gente fala isso. A gente já vê uma pessoa ali calma, né, pessoal? Você que está em casa, está assistindo pelo YouTube, está vendo a Grazi, ela é uma pessoa calma, tranquila. Nem parece que é síndica, né? Não. Síndico geralmente é muito louco. Sou ligada no 220. Bom, gosta de ser humano. Por que optar por um síndico? Por que a gente tem que ter um síndico no condomínio? O síndico hoje, ele é responsável por toda a gestão do condomínio. Certo. E uma coisa que os moradores têm que entender é que o síndico ele responde civil e criminal pelas atitudes dele. Então, não é só estar ali para resolver conflitos ou administrar. Ele tem que tomar cuidado com aquilo que ele vai fazer para que não prejudique o condomínio. Porque a gente responde na pessoa física com os nossos próprios bens. Então, tem muita gente que se aventura e fala assim, vou ser síndico, mas ele não entende a complexibilidade. Por exemplo, eu tenho um apartamento. Se eu fizesse alguma coisa de errado e trouxesse um prejuízo ao condomínio e os moradores me acionassem na justiça, eu respondo com o meu apartamento. Às vezes os moradores falam, mas eu tinha que mexer no jardim, olhar um jardim florido. Sim, eu concordo, a gente tem que mexer na estética e na aparência. Mas uma coisa que eu friso bastante é a segurança deles. São manutenções preventivas. Isso é impecável para o condomínio. E às vezes é onde o morador não vê o que a gente está fazendo, que são as manutenções. O tanto que a gente corre para resolver os problemas para não chegar até eles. Mas se ele não está vendo, como que você envia essa informação para ele? A gente faz essa prestação de contas com eles, né? Mas numa reunião? Isso, numa reunião. Uma assembleia. Quando a gente vai fazer alguma coisa no condomínio, por exemplo, olha, vamos fazer a manutenção no telhado. Eu comunico os moradores. Tem moradores que não entendem por que é feita essa manutenção. A gente vai fazer um reparo, por exemplo, amanhã cedo numa caixa d'água, numa tubulação que liga na caixa. Eu já informei os moradores hoje, olha, a gente vai desligar o registro amanhã, não é para ter falta de água, mas fica aqui que a gente está fazendo o trabalho devido a um vazamento. Pode dar problema. Pode dar problema. E isso dá problema constantemente. Aproveitando essa deixa, dá problema muito nessa bomba da caixa d'água? Olha, depende. Se você faz uma manutenção preventiva, periódica e seguindo certinho os manuais, demora. Para dar problema, demora. Eu tenho condomínios que a gente roda com a manutenção que a bomba vai dar problema depois de 2 anos, por exemplo. Que aí é a vida útil dela. Mas boia, perdão. A bomba, ela demora muito mais tempo para dar problema. Faz 4 anos e meio, eu não tive nenhum problema, nenhuma bomba. Até hoje. Bom saber dessas coisas. Porque a manutenção de uma bomba é muito cara. A troca, né? A compra de uma bomba é muito cara. Eu tenho uma empresa de Ibermáquinas, eu fabrico máquinas, e eu tenho um certo conhecimento a respeito de mecânica.
E eu vejo que no condomínio onde eu resido é complicado. Eu até tento dar umas pitacos lá, mas eu falo, não, deixa quieto, deixa o síndico resolver isso daí. Vamos ver como é que vai ser. Aí deu problema, depois deu problema de novo, depois deu problema de novo. Falei, gente, é tão simples, é tão simples. E ao mesmo tempo parece que é tão ruim, né? Uma das coisas que eu separei é a respeito assim, o síndico precisa ser visto. Você é vista pelos condôminos? Eu passo nos meus condomínios semanalmente. Eu É. passo em todos os condomínios. E eu faço um atendimento personalizado, que a gente fala. Então, o morador, às vezes, que ele está com algum problema, a gente agenda um horário com ele. Então, eu vou até o condomínio, eu converso com esse morador, eu entendo o problema dele. E mesmo não... Às vezes, ele tem um problema que precisa resolver mais rápido. Certo. Se eu não estou no condomínio, ele consegue me ligar, ele tem resposta via WhatsApp. Então, eu estou sempre presente para eles. Nunca aconteceu de um morador falar assim, olha, eu precisei da síndica e ela não me atendeu. Isso sábado, domingo, feriado. Por mais que nós temos as nossas vidas também fora ao condomínio, Sim. o emergencial eu atendo, independente do horário do dia. Eu ia perguntar isso. O síndico, ele não existe uma carga horária para ele. Não. E como é que funciona você dividir os horários entre a sua demanda como mãe, como esposa, e a sua demanda profissional? Consegue equilibrar isso? Eu tenho para mim que, apesar de eu não ter os meus horários, né, que a gente não tem um horário fixo, eu costumo trabalhar com uma carga de horário. Certo. Então, geralmente, eu saio de casa às 7 horas da manhã, e aí eu tento encerrar meu expediente até às 19. Tá. Salvo os dias que eu tenho assembleia, que eu tenho reuniões, e aí as crianças a gente compensa no sábado e domingo. Ó, filho, não deu pra gente fazer, mas vamos fazer agora, vamos passear. Então, assim, no sábado e domingo eu deixo para atender realmente só emergência. Tá. Pra gente também ter esse tempo com a família. Porque se você estiver bem, você trabalha bem. Sim. Se você não está bem, como é que você vai trabalhar bem? Exatamente. A dificuldade que a gente vê hoje dos moradores entenderem é isso. Tem morador que acha que uma emergência é colocar ele num grupo 1 hora da manhã. Então, ele sentiu a vontade, falou assim, eu preciso estar no grupo do condomínio agora, ele vai lá e liga pra gente. Então, a gente tem esse problema do morador entender o que é uma emergência. Por exemplo, estourou um cano, estou sem energia, estou sentindo cheiro de gás. Isso são emergências. Isso é uma emergência. Agora, é essa dificuldade que a gente tem do morador entender o que é uma emergência. Uma emergência, cabe eu falar com a portaria primeiro e depois com o síndico? Geralmente, como funciona? Eu recebo de todas as formas. Certo. Tem morador que já quer me ligar direto, tem morador que passa pela portaria, mas eu fico informada na hora do acontecimento. Os condomínios que nós temos, o Honda já faz a preventiva e ele mesmo já me liga. Ele faz a ronda, né? Observa. Já viu. Ele já viu o que está acontecendo, ele me liga, ele liga para o supervisor da portaria e todo mundo vai até o local. Certo. Né? Então, aí o condomínio que não tem ronda, ou é a portaria que me avisa, ou o próprio morador mesmo, fora do horário de expediente. Se é no horário normal, aí o zelador me liga, o próprio morador também pode contatar a gente, mas sempre que acontece alguma coisa, eu estou no condomínio. Porque eu vejo que nem tudo a gente precisa falar com o síndico, né? Sim. E tem coisa que eu posso esperar o dia amanhecer. Exatamente. Por isso que a gente fala assim, uma emergência. Certo. O Honda, ele facilita muito para identificar os problemas noturnos. Lâmpada queimada, problema de sensor, que às vezes dá de madrugada, Certo. carro estacionado fora da vaga. Meu Deus. Então, o Honda facilita bastante nessa parte. Porque aí, no outro dia de manhã, o zelador já sai trocando as lâmpadas. Ou, se é problema em sensor, a gente já aciona o eletricista. O Honda também, à noite, ele acompanha o barulho de caixa d'água, vê se a caixa está com barulho estranho. Legal. Então, a gente tem uma rotina. Isso. Legal. Essa sincronia. Até para antever o que está acontecendo. Às vezes o morador está dormindo e ele nem sabe. Exatamente. Mas estamos trabalhando. Isso, com certeza. O que ligar para o síndico e o que não ligar para o síndico? Quando eu chamo o síndico ou não chamo o síndico? Aí eu acho que vai muito do morador. Hoje eu disponibilizei um canal de atendimento. Então, eu tenho uma pessoa que ela filtra muitas coisas. Então, por exemplo, a pessoa está só com uma dúvida. Tá. Não necessariamente ela precisa falar com o síndico.
Sim. o canal de atendimento vai solucionar. Ah, mas é assim, você passou para os condôminos, que é um canal de atendimento. Sim, quando a gente Tá. vai para a Uma assembleia. central de atendimento. Isso. Então eu tenho uma pessoa que está lá disponível para responder. Ah, Essa pessoa legal. vai até responder mais rápido do que eu, Sim. porque ela está sentadinha no escritório só para atender os moradores. E até porque, para você passar em todos os condomínios, Eu preciso de tempo. e precisa de tempo, não dá para você responder todo mundo. E aí, às vezes, a gente está até tratando alguma coisa de negociação, negociando, às vezes, para pôr um mercadinho, negociando com uma terceirizada, ou vendo um orçamento, ou estudando até, de repente, uma melhoria para o condomínio. Então, você não tem tempo de ficar no WhatsApp. E, às vezes, o morador ele precisa daquele atendimento. Então, a gente disponibiliza esse canal justamente para a comunicação dele ser mais rápido. Entendi. Pet em condomínio, não pet em condomínio? Não entendi a pergunta, como assim? Pet em condomínio ou... Ah, os animaizinhos? Eu sou a favor de ter. Tá. Eu acho que hoje tem que ter o espaço deles, mas também os moradores também têm que ter consciência. Tem moradores que andam sem coleira, tem moradores que deixam eles fazerem xixi em rodas de carros. Então, eu acho legal ter, mas tem que ter todas as regras para não ter problema entre os vizinhos. E como faz para ter essas regras? Como existe a monitoria para isso? A monitoria, geralmente, a gente utiliza-se das câmeras. Sim. Mas, assim, hoje os condomínios eles não têm uma central que fique ali monitorando 24 horas. Sim, não existe um humano ali. Não, porque o custo para o condomínio se torna muito caro. Sim. Então, como que a gente faz? Quando a gente passa, o pessoal da limpeza passa em algum local e ele vê, ele já aciona a portaria, a gente tenta buscar mais ou menos o período para tentar localizar. Ou quando a gente recebe reclamação de morador, ou quando os próprios funcionários vêm na hora do ocorrido. Então, a gente notifica, pede para a pessoa voltar lá e limpar. E aí, se não resolver na base da conversa, aí a gente tem que partir para a medida de multa. Informação para você que está assistindo e você só quer falar com o síndico. Presta atenção, já vai com tudo pronto. Pega o local, pega a hora. Sabe por quê? Porque às vezes quando as pessoas falavam assim, fala com o síndico que ele puxa na câmera. Sabe o que eu estava imaginando? O cara lá na casa dele, que eu também tenho câmera, e fica lá. Ele vai ficar horas para poder ver as câmeras. Então, assim, filtra já, pessoal. Vai lá, olha a hora, olha qual câmera que é, já dá a localidade, usa um ponto de referência para ajudar o síndico a resolver o nosso problema. Exatamente, porque às vezes o condomínio tem 40, 50 câmeras. Como você vai saber qual é o ponto? Exatamente. E aí, se você não sabe a hora, você não sabe quanto tempo tá lá, e aí você começa a olhar, tipo, dias. A gente teve um incidente num final de ano, Certo. que um morador falou assim, meu carro tá arriscado. E eu tenho certeza que foi hoje, porque eu não vi o risco. Tá. E a gente falou assim, não, beleza, vamos puxar na câmera. Na sequência, o outro morador, meu carro tá arriscado. E o outro, meu carro tá arriscado, meu carro tá arriscado. E chegou baseando aí uns 30 carros. Do mesmo condomínio? No mesmo condomínio, no mesmo dia. Eita. Aí eu falei, bom, vamos puxar, todo mundo viu hoje, foi ontem. Olha o Saci Pererê lá, ó. E aí a gente foi fazer esse trabalho de olhar as câmeras. E o ocorrido tinha acontecido há quase uma semana. Meu Deus. Mas aí a gente conseguiu identificar que era uma criança, que ela resolveu fazer desenhos no carro com alguma coisa pontiaguda. Meu Deus. Mas a gente precisou de um norte para identificar. Sim. Né? Então, assim, qual foi o nosso norte? Ah, meu carro está arriscado. Qual posição? Assim. Que dia você viu? Esse dia. Ok. O outro carro, onde ele estava estacionado, está próximo desse? Aí começou a falar vários moradores. Então, a gente foi no estacionamento, viu a posição dos carros. Então, a gente tem que ser um pouco engenheiro também. Fez um CSI ali, ó. A gente viu a posição dos carros e começamos a olhar a filmagem. Foi riscado no mesmo dia. Ah, nesse dia não estavam todos os carros aqui. Então, a gente começou a tirar, eliminar as imagens por conta disso, até a gente chegar na pessoa que realmente aconteceu. E dá um spoiler para nós. Como que você resolveu essa questão? A gente chamou os pais. Antes de divulgar, nós conversamos com os pais. Pegamos imagem do bloco para comprovar que era criança entrando com aquela roupa. E os pais falaram, de fato, é meu filho. Aí a gente conversou com eles, deu mais ou menos acho que uns 28 carros. E a mãe ficou desesperada, eles choraram muito. E aí eu chamei os moradores que tiveram problema. E falei, pessoal, olha,
eles vão pagar. Só peço que vocês tenham paciência, tentem parcelar, entendam a situação deles também. Certo. E aí teve algumas pessoas que nem quiseram o reparo. Teve alguns moradores que falaram assim, não precisa pagar o meu, eu mesmo mando polir, eu mesmo resolvo. Resumindo, eu não sei dizer quantos eles tiveram que pagar, mas a gente tentou amenizar da melhor forma possível, até para evitar um constrangimento de um linchamento, de repente, dentro do E condomínio. você sabe que eu estava com isso já gatilhado aqui na 765, já para falar para você. Falei, se você sai com essa informação, lincha. Sim. Porque a intolerância hoje está demais, né? Ô, gente, mais amor, calma. Ó, chama o síndico. Ai, ai. Quanto tempo o síndico se dedicará para o condomínio? Que nem a gente conversou. Olha, eu costumo dizer, É. meu marido fala que é 24 horas. Eu tenho uma noção de fora que seja isso. Mas assim, a gente faz de acordo com a demanda do condomínio. Tem condomínios que são maiores e tem mais problemas. Sim. Então, a gente tem que estar no condomínio umas 2, 3 vezes na semana. Ah, entendi. Tem condomínios que eles já estão um tempo a mais, então eles já estão naquela rotina, já não tem quase problema, é um condomínio mais tranquilo, Tá. a gente consegue fazer uma visita. Eu tenho condomínios que eu vou fazer uma visita para tomar um café com a minha zeladora. Que legal. Passa no meu condomínio lá tomar um café comigo? Eu faço, sim. Eu vou passar esse vídeo para todos os condôminos de onde eu moro lá. Porque sabe o que acontece? Você me falando agora, poxa, me norteia muito. Você fala assim, quando tem a demanda, eu tô lá mais vezes na semana, né? Sim. Ei, síndico, vamos ser um pouco mais ativo aí, querido? Porque legal a gente conversar e saber. Eu creio que tem muita gente para assistir esse vídeo. Eu vou passar lá no condomínio pessoal para eles assistirem e verem que é possível, sim. Não sei se eu poderia lhe fazer a pergunta. Quantos condomínios hoje você administra? Hoje, se puder falar. Não posso. Hoje eu atuo em 10 empreendimentos. 10. 10. Eu faço a cidade de Limeira, Leme e Piracicaba. Você faz outras cidades? Eu faço. Caramba! Eu faço Leme e Piracicaba também. Piracicaba é uma implantação, condomínio novo. Leme eu já estou lá há 2 anos. Parabéns. E aí a gente faz assim, quando é só para passar, para ver como o condomínio tá, né? E aí eu não consigo passar, eu peço para alguém da minha equipe dar uma passadinha lá, Certo. dar uma volta pelo condomínio, ver como que tá todas as áreas comuns e depois eu passo na mesma semana eu passo para dar uma olhadinha, ver como que tá tudo funcionando. Entendi. E aí o que eu falei, tem condomínio que demanda. Tem condomínio que você tem que estar lá de manhã e, se possível, passar no fim da tarde, né? Para dar uma olhadinha de novo. Mas tem condomínios que já são mais tranquilos. Você tem uma estimativa de quantidade de pessoa que realmente opera mais demanda ou não? Tipo, um condomínio com 400 pessoas, legal. Agora, um condomínio com 600, 800 pessoas, já começa a dar problema. 1.500. Eu tenho um condomínio de quase 370 unidades, que eu praticamente não tenho demanda e nem reclamação de vizinhos. Olha só. A gente chegou num ponto que, assim, eu tenho reclamação de área comum, mas de barulho de um vizinho com outro, praticamente não tem. É raro quando chega essa reclamação. Legal. Eu não sei se eles já se habituaram aos barulhos, Sim. né? Mas a gente não tem esse tipo de problema e nem reclamação em grupo por este problema. Certo. Agora eu tenho um condomínio de 44 unidades que eu tinha muitos problemas. 44 unidades. Então é difícil a gente mensurar por tamanho. É mais mesmo da cultura, do jeito dos moradores, né? E do entendimento deles também do que é a função do síndico. Certo. Porque tem coisas que eles acham que é a nossa função. Teve um caso que a minha funcionária até deu risada uma vez. A gente recebeu um extrato de um banco, de um morador. E o morador falou assim para mim, Grazi, o que é essa cobrança no meu banco? E eu estava com a minha funcionária, ela olhou, ela falou assim, você tem que responder isso? Eu falei, não, vamos ajudar o morador. Aí eu olhei e falei, olha, pelo que está aqui no extrato, é alguma coisa que você comprou no cartão de débito. Não tem nada a ver com o condomínio. Caramba. Aí a pessoa só falou, Grazi, obrigada. Então, tem coisas que a gente acaba fazendo
que não Legal, é legal. que não é da demanda do síndico. Tá, Eu já ajudei morador a fazer solicitação de pedido de energia. legal. A gente já ajudou um morador que estava com problema de entupimento na tomada de gás. Então, a gente vai lá no apartamento, dá atenção, tenta chamar um profissional para ajudar. Tem morador que me liga e fala assim, Grazi, caiu meu disjuntor. Ai, o que é o problema? A gente vai lá, por mais que não seja uma função do síndico. Tá. A gente vai lá, conversa, vê, fala, olha, você estava usando o quê? O chuveiro? Era. Ah, então provavelmente caiu o seu disjuntor lá de baixo. Aí eu vou lá, mostro para o morador onde fica o disjuntor, onde ele tem que pedir para o eletricista mexer. Explico para o morador que as manutenções não são só nas áreas comuns. Manutenção de rejunte de apartamento é anual. Reaperto de quadro elétrico é anual. Também. Então, realmente, os problemas que dá no apartamento, está infiltrando no apartamento de baixo. Seu rejunte está falho. Correto. Tá caindo meu disjuntor. Você não fez o reaperto de quadro. Então, a gente orienta também os moradores nesse sentido. Principalmente porque as torres mexem, né? Movimentação de som. Movimentação, eu sei disso que quando eu entrei no meu apartamento, eu comprei ele, estava pronto, o cara fez o piso. Ainda ele fez um piso sobre o piso que já estava lá. Parabéns para ele, porque assim não vou ter problema com infiltração. Mas os rejuntes já estavam tipo lá para fora. Primeira coisa que eu fiz, vamos rejuntar tudo de novo. Vamos rejuntar porque eu não quero problema para mim não. Sim, exatamente. Então tem que dar manutenção. Ei, pessoal, você que está assistindo aí, você que está ouvindo um podcast no carro, você está indo para o seu trabalho, ou você está indo levar seu filho na escola, presta atenção. Dá uma manutenção também no apartamento, na parte interna. Se não souber e a Grazi estiver por aí, fala com a Grazi, fala com a mãe Grazi. A Grazi, ela não é só síndica, não. E eu acho legal esse feedback que você está dando, de você ajudar em coisas corriqueiras internas. Sabe por quê? A pessoa confia no seu trabalho. Sim. E você é acessível. Eu tenho certeza que a demanda hoje de ter síndicos presentes, ela é muito alta. Então, o síndico hoje ele virou inacessível. Você não tem acesso a ele. Sim. Então, você fazendo o trabalho que você está fazendo, não, eu entro dentro da casa da pessoa, eu ajudo no disjuntor, faço pedido de energia, vejo ali um vazamento, alguma coisa, poxa, que legal. Então, você é uma pessoa atuante. Então, você é praticamente parte da família. Eu acho isso legal. Vou convidar você para um dia para almoçar lá em casa, jantar. Eu vou sim, com certeza. A gente já conversou sobre isso, e você abre mão dos seus horários, né, pessoais para administração em condomínio, que nem você falou, olha, até às 19, se não houver um sinistro. Caso contrário, a gente passa um pouco e recupera com as crianças no final de semana. Tem feito muito isso ou não? Depende da época. Por exemplo, agora no começo do ano a gente demanda muita assembleia. Então, tem assembleia, reuniões com o conselho. Mês de fevereiro eu tive 6 dias livres à noite. No mês inteiro. Então, assim, depende muito do mês. Mas como as assembleias são geralmente... Eu tento resolver tudo em uma única assembleia, na ordinária, por quê? Para fazer o pessoal ir, para não ficar gastando tempo das pessoas, porque é muito difícil eles irem na assembleia. Sim. E se eu fizer 2, 3 ao longo do ano, eles não vão. Então, a gente tenta centralizar tudo na ordinária. A não ser que tenha no regimento que não pode ser na ordinária, aí a gente faz em outras, nas extraordinárias. Tem como você usar uma área comum do condomínio para fazer, não uma assembleia mesmo, mas para fazer um bate-papo? Sim. Tem, com certeza. A gente utiliza o salão de festa. Eu já tive problemas em blocos, porque eu tenho um condomínio com vários blocos. Certo. E aí a gente estava tendo um problema num bloco específico. Tá. Aí eu falei para os moradores, vamos fazer uma reunião? Tá. Aí a gente marcou, fizemos essa reunião no salão do condomínio. Geralmente, os moradores, às vezes, eles gostam de falar em grupos de WhatsApp. Sim. Mas eles não falam pra gente. E aí eu tive um condomínio que o morador reclamou de alguma coisa. Obrigado. E aí eu peguei e falei assim, olha, pessoal, vamos fazer assim? Nós vamos ter que fazer um cadastro. Tá. Esse cadastro nós vamos fazer num feriado, porque todo mundo vai estar em casa. E eu vou estar aqui no feriado para escutar todas as reclamações. Você foi no feriado? Foi. E aí, nesse dia, nós ficamos das 8 da manhã às 5 da tarde. Enquanto o pessoal da portaria e o zelador estavam fazendo os cadastros, eu fiquei numa mesinha ao lado e falei, tem alguma reclamação? Eu conversei nesse dia com 200 pessoas. Caramba. E dessas 200, eu não tive reclamação.
Que legal. Então, eu tive esse feedback, me coloquei à disposição, falei, se a gente tem problema, nós estamos aqui para resolver. Certo. Então, eu quero entender qual é o problema. E aí, as pessoas falavam assim, não, o meu não é problema, é só uma dúvida. E aí, conversei com essas 200 pessoas e foi assim, bem tranquilo. Então, eu fico no condomínio para resolver essas coisas. A gente precisa dar esse espaço para os moradores. Que legal. Muito bom. Você é uma professora, então, né? De escola e é atuante, né? Não é aquela professora substituta. Gente, abre o livro, página 82, copia. A professora já volta. Não, você vai lá. A gente tem que conversar. Poxa, legal. Isso faz a diferença para eles. Eu tive uma assembleia sexta-feira passada. E aí eu achei bacana, um morador foi concorrer comigo e a gente não espera a reação dos moradores. E aí eu fui me apresentar, falei, pessoal, vocês viram meu trabalho e tal, e me apresentei. E aí depois a administradora falou, bom, alguém tem alguma dúvida? E aí abriu o microfone, a gente fez virtual, abriu o microfone para alguns moradores fazerem perguntas. E aí os moradores começaram a me elogiar. E foi a primeira vez que eu falei assim, nossa, que legal. Porque aí a moradora falou assim, não, Grazi, olha, a gente... quando eu precisei, você estava aqui, você resolveu meu problema de forma imparcial. E aí eu fiquei até sem jeito na Assembleia. Eu falei, gente, obrigada, né? A gente não espera essas coisas. Porque o síndico está acostumado muito a só apanhar. Nas coisas boas que ele faz, o morador fala assim, não fez mais que obrigação. Então, quando vem esses elogios, você fala assim, meu trabalho está sendo reconhecido. Mas eu tenho certeza que o síndico que apanha é um não presente. Esse apanha bastante. Eu creio que apanha, a orelha esquenta. Quem acredita que a orelha esquenta. Não é fácil, não. Qual é a diferença do síndico que mora e do síndico que não mora? Existe... Você é relevante a isso ou não? Olha, eu sou síndica moradora e sou síndica profissional. Então, eu tenho as duas realidades. Uma coisa que eu faço como moradora, eu sou imparcial. Legal. Eu saio pelo condomínio, às vezes o pessoal quer conversar, quer tirar dúvida, quer falar, quer relatar algum problema. Mas, ao longo desses 4 anos e meio, eu nunca pendi para um lado de um morador e para o outro não. Tá. Eu sempre tomei uma decisão baseada assim, qual o entendimento do judiciário? Legal. O judiciário vai... Eu costumo falar muito com advogados. Eu falo assim, esse caso, qual que é o entendimento? Olha, Grazi, é 80% de chance da gente perder. Tá. Aí eu não compro a briga, eu resolvo de outra forma. Entendi. Se o advogado fala assim para mim, 50-50, aí a gente vai até o fim. Então, a parte jurídica é atuante no condomínio. Sim. Não tem como você síndica se você não permear na jurisprudência. Olha, eu posso dizer assim, 4 anos e meio sem nenhum processo. Eu não tenho processo nenhum contra o condomínio. Eu tive um processo de uma moradora que disse que eu gritei com o filho dela, mas no dia eu estava com testemunhas e ela perdeu o processo porque ela... mentiu, mas contra o condomínio nunca tive. Quem tá assistindo a gente pelo YouTube, eu acho que vai perceber que você é uma pessoa que grita muito, né? Super. Eu elevo o tom de voz no máximo. Meu Deus. Não tem como. Eu acho que não tem como. Eu não te vejo gritando. Não, eu não... Eu sou assim, eu sou isso, é o que eu falo pro meu marido. O que eu sou dentro de casa, eu sou com os moradores, então não... E esse tempo todo trabalhando em condomínio, 4 anos e meio, porque eu falo o tempo todo, porque 4 anos e meio, você fazendo a faculdade, parece que não é nada. Porque você vai, se distrai, faz a faculdade. Agora, 4 anos e meio, quase 24 horas por dia, você já tem uma bagagem jurídica, algo que já vem e você fala, não, já é assim, não, já é dessa forma, já é... Você já bate bola, mata no peito e chuta pro gol. Sim. Tanto na parte jurídica, até às vezes também na parte de engenharia. A gente acaba convivendo ali com os engenheiros e tirando as dúvidas, e a gente acaba pegando uma malícia ali de como resolver, ou se aquela situação é uma situação preocupante ou não. Então, de imediato, já tem muitas coisas que eu já consigo tranquilizar o morador. Né? Às vezes falam assim, nossa, tem uma fissura no meu apartamento. Eu falo, não, isso aqui não é estrutural, não, isso aqui é pintura. Ou isso aqui é no seu shaft. Então, a gente consegue ter esse respaldo para tranquilizá-los. Eu vi, quando eu entrei no condomínio, eu recebi uma Bíblia. Onde pode fazer furo ou não pode fazer furo, tem todas as características lá
do apartamento do que eu posso e que eu não posso fazer. Eu sou uma pessoa que eu sigo regras. Porque se eu quero que a minha vida dê bem, Sim. tudo onde eu estou eu tenho que seguir regra. Não adianta. O mundo que eu vivo tem regra, né? Sim. Estamos sujeitos à lei da Terra. Lei mecânica, lei estrutural, lei elétrica, existe lei para tudo. Tudo. Eu não posso colocar um disjuntor de 10 amperes e querer instalar um chuveiro de 220, não vai dar Exatamente. problema. Então, eu cumpri. Uma pergunta, a construtora, pelo que eu li, a construtora ela tem 10 anos, né? Que ela dá de garantia. Não sei se são todas, mas eu li que no meu caso, ela ampararia 10 anos de garantia. Depois desses 10 anos, o que acontece, vamos imaginar assim, se der um problema numa torre estrutural, uma estrutura na torre, como que a gente faz? A gente usa o fundo de reserva, como é que funcionaria isso? Um problema estrutural, a construtora ela é responsável muito mais que 10 anos. Ah, é? O judiciário ele explica pra gente que o bem tem que ser um bem durável. Então, se o morador vai passar 30 anos pagando um financiamento, o bem tem que durar pelo menos isso. Então, Entendi. se mesmo que passe, geralmente agora o prazo é 5 anos. Certo. Talvez a sua construtora seja um diferencial. Tá. Mas o prazo é 5 anos. Mas se depois desse prazo ainda se der problema estrutural, Tá. eles são obrigados, acionando eles na justiça, eles são obrigados a fazer. O que a gente tem que entender de garantia é Tá. que cada garantia tem um prazo diferente. Tá. Então, garantia elétrica é 1 ano, garantia hidráulica é 1 ano, aí tem outras garantias que são 2 anos, outras são 3 e depois são 5. Então, cada item de dentro do seu condomínio Certo. tem uma garantia específica. Agora, se a gente falar da torre, estrutural torre, é mais do que 10 anos. Ah, entendi. É enquanto durar. É o Enquanto que não eles der problema. Entendi. Então, tem que acionar, sim, a construtora. E aí, se tiver um fundo reserva e o juiz autorizar a mexer, o condomínio pode fazer e a construtora reembolsar. Não tive problemas estruturais ainda fora de garantia. Fora de garantia Sim, não teve. não. Mas quando teve, resolveu rápido? Aí depende da construtora, Certo. tá? Eu sempre prezei pelo diálogo. Então, os meus primeiros empreendimentos foram de uma construtora específica e eu sempre fui no diálogo com eles e a gente Certo. conseguiu muitas melhorias. Então, eles refizeram os telhados, porque a gente tinha problema de infiltração, eles Nossa. refizeram 19 telhados. Eu tive o telhado da lixeira, administração e salão de jogos condenado, eles tiveram que tirar toda a estrutura e refazer. Eu identifiquei na prefeitura que a portaria do condomínio estava em desacordo à portaria aprovada na prefeitura. Olha que legal. Então, a gente conversou com a construtora. Isso foi tudo na conversa, nunca movi uma ação. Tá, legal. A gente conversou com a construtora pediu só que eu levasse para a Assembleia e aprovado eles fariam. Só de portaria eles gastaram mais de 500 mil. Só que aí são construtoras e construtoras. Eu tenho construtora que eu peguei o condomínio e nos primeiros meses já abandonou a gente. Não entregou. Então, essa construtora que a gente fez reunião, aí eu tive já que chamar um jurídico, fui com o engenheiro perito, porque aí eu chamei uma assembleia. Falei, olha, essa construtora não vai dar diálogo. Caramba. Eu já estou aqui, eu tirei as fotos. Porque hoje, o que é comum você ver? Muitos síndicos, eles vão receber o condomínio e eles olham aquilo que é estética. Ah, era para ter uma mesa aqui, não tem? Ó, então eu estou reprovando por causa da mesa. Eu não faço assim. Tá. Hoje a gente olha todos os problemas. Então, como você disse, ao longo desses 4 anos e meio, a gente vem com essa bagagem. Tá. Então, eu já sei alguns itens que dá problema. Então, a gente já vai nessas partes. E aí, eu costumo levar, quando eu vou fazer a implantação, a vistoria de implantação, eu levo engenheira, eu levo eletricista, a gente sobe em telhado, Que legal. a gente confere painel. Essa implantação que a gente fez agora em fevereiro, eles fizeram meio período. Eles falaram assim, Grazi, a vistoria está marcada para 2 horas da tarde. Eu falei, como que eu vou fazer a vistoria 2 horas da tarde? Aí, eu cheguei lá, a gente começou a pontuar. Eles olharam e falaram assim, nunca fizeram isso. Eu falei, mas a vistoria que eu faço é assim. Checklist, é isso aí mesmo. Deu 28, virando assim, folhas de pendências. E aí, a gente consegue ver normativa. A engenheira subiu no telhado e falou, o caimento do telhado não está adequado. Você instalou o telhado errado. Ah, nós vamos conferir a normativa, a gente vai ver
o manual do instalador para ver se está certo. Então, eu pego bastante nesses itens. Legal. E aí é onde a gente está tendo o respaldo da construtora, porque já fica documentado, inclusive com foto. Então você é uma síndica, coloca protetor auricular, coloca o E capacete vamos- de segurança, e botina e vambora, vamos lá. vamos lá. Legal, legal, gostei. Quer dizer, eu tô amparado, né, com o síndico. Sim. Se eu tenho o teu trabalho, eu tô amparado. Sim, é isso é o que você falou. A gente precisa entender qual é a função do síndico. Legal. E aí, dentro daquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer da melhor forma. Né? Além da gente estar lidando com vidas, Sim. eu estou lidando com a minha imagem, com o meu nome. Se eu não fizer um trabalho bem feito, o próximo síndico vai entrar e falar assim, viu, ela falhou em tal lugar. Puxa Ela não vida. fez. Você sabe o que meu pai falava? Eu acho que eu já até falei aqui, o Ismael deve saber do estúdio. Meu pai falava assim, filho, procura nunca faltar. Olha, a situação pior que for, não falte. Porque na tua falta, alguém faz o que você faz melhor do que você faz, você nunca mais você volta. Exatamente. Então, já que vai fazer, vamos fazer bem feito. Com certeza. Não com Né? medo de perder o lugar, Não. mas para deixar algo bem aprovado, né? Não, fui eu que fiz. Sim, Pode conferir que está feito. exatamente. Uma pergunta particular minha a respeito de condomínio. Existe o conselho do condomínio, que foi feito para quê? O conselho do condomínio é o condômino conversando com o síndico, certo? Isso. Então, assim, eles decidem, trocam ideia lá, porque está ali perto, né? Vamos falar, você é uma síndica acessível, mas eu creio que o conselho está ali para quê? Para nos auxiliar, direcionar. Porque o conselho, ele é também atuante com você? Tipo assim, vocês têm conversas constantes? Sim, sim. Ou só periódicas em assembleias? Não. Eu tenho conselhos que são mais ativos, Tá. que eu converso praticamente todos os dias por qualquer coisa que acontece no condomínio. Tá, passou um avião no condomínio, ó, passou um avião aqui, não era a rota. E eu tenho conselhos que são mais discretos, Tá. mas que a hora que eu preciso deles, eles estão aí. Certo. Então, depende das pessoas, né? Depende da pessoa. Mas é muito bacana a gente ter um conselho ativo. Porque aí a nossa tomada de decisão está respaldada. Então, se eu tenho o aval do meu conselho, eu não tomei a decisão sozinha. Correto. Então, eu costumo tomar a decisão sempre em coletivo. Então, o síndico não é arbitrário. Não. Ele não arbitraria. Chega lá e fala, não, é assim e acabou. Não. No meu caso, não. Certo. No meu caso, eu gosto de conversar com o conselho. Tanto por exemplo, hoje eu tenho 10 empreendimentos. Certo. Eu trabalho com 4 administradoras diferentes. Certo. Por quê? Não sou eu escolho junto ao conselho. Então, eu levo os orçamentos. O conselheiro pergunta para mim, mas você tem alguma que você indica? Você conhece o trabalho de alguma? E aí eu falo, olha, esse é o trabalho, ela funciona assim, essa funciona assim, tem essa daqui também. E aí, junto com o conselho, eles falam assim, olha, eu acho que essa daqui é bacana, vamos fazer com essa? Então, eu procuro sempre alinhar com o conselho essa contratação. Legal. Então, eu não bato o martelo e falo assim, não, eu tô fazendo, não. Tá, porque você já conhece, já viu que é bom tal, vai lá e fala, não, faz aqui. Não. Não. Legal. Até porque que você mesmo falou, não. Eu tô amparada quando eu tô junto com o conselho, né? Sim, porque aí eles compram uma briga também, né? Não, nós fizemos isso, estamos representando os moradores. Nós escolhemos por causa disso e disso. Então, a gente tem, não é o síndico brigando com todo mundo, né? A gente tem uma retaguarda para brigar com a gente. Já resolveu o problema da garagem, da cobertura da garagem? Se eu já? É, Sim. Você fala de cobrir? de cobrir. Sim. Porque estão cobrindo na cidade aí com uns panos. Meu, dá um vento, o negócio some. Sombrite. É. Sim. Por que ele é utilizado? Porque ele não cobre PTU. Não cobre PTU. Isso, ele é uma cobertura removível. E tem problema em todo condomínio. De ventania e ele ir embora, voar. Olha, depende da chuva. Eu tenho um condomínio que eu tô há 3 anos e voou 2 lonas numa chuva. E eu tenho um condomínio que está aí há 2 anos que nunca saiu nada. Então vai muito do fabricante. Ou em Limeira só tem... Nós estamos falando agora de Limeira. Eu, propriamente, falando de Limeira. Aquelas coberturas são feitas, o Lonite, eu vi que eles têm um cabo de aço, né? Isso. Daí passa, sombrite, quer dizer,
que passa por ele para sustentar justamente para ele não voar e ter uma Sim. costura. Ele voa quando ele rasga. O meu, no caso, voou porque rasgou, não porque estourou o cabo. Entendi. Porque com o vento, ele descosturou, a chuva foi intensa e aí ele soltou. Entendeu? Aí ele rompeu. Aí ele Não rompeu. tem como, né? Vai ter que usar aquilo ali pro resto da vida, né? Você tem a opção de usar telha. Mas a Mas telha, ela aumenta IPTU. aumenta o IPTU. Se eu não me engano, você vai ter que colocar extintor em alguns pontos. Sim, por causa do incêndio. Isso. E me falaram que em época de chuva, a hora que a água bate, o barulho é enorme. Também creio. Até porque ó, o pessoal acha que a gente nasce comendo caviar. Não. A gente come caviar trabalhando, tá? Não é assim, não. Exatamente. Quando eu passei um período no sítio, meu pai colocou aquela telha de brasilite, barulho. Sim. Colocou a telha de barro, barulho. Então a gente deitava, meu pai tinha caminhão, deitava na carroceria do caminhão no tempo de chuva, coberto, para ouvir o barulho, para conseguir dormir, pra você ter uma ideia, no meio do dia. A gente gostava de ali tomar café. Olha, Dani, tá chovendo, vamos lá tomar café por causa do barulho. E realmente faz um barulho. Se a pessoa se incomodar, tá complicado. Sim. Barulho no condomínio. Lei. Porque assim, temos o quadrante da rua urbana e temos o quadrante do condomínio. Eu creio que a lei que impera para fora é a mesma lei que impera dentro do condomínio, correto? Sim. O condomínio não existe uma lei que eles façam lá dentro que pode e que não pode. Não, existe a lei do silêncio, Tá. que ela é das 22 às 6 da manhã. Para todo cidadão. Todo cidadão, inclusive dentro do condomínio. Tá. Tanto é que o salão de festa dos meus condomínios encerram-se às 22 horas. Encerra a festa às 22 Às horas. 22 horas, justamente por conta da lei do silêncio. Tá. E agora tem a lei do sossego, É. que se o barulho estiver excessivo e incomodando, independente do horário do dia, a pessoa pode ser notificada. Existe decibéis na lei, nessa lei do sossego ou não? Existem os tipos de barulho. Ah, Por tá. exemplo, gritaria de criança, latidos de cachorro, músicas, mas é claro que tudo dentro de um consenso. Tá. Então a gente analisa se tem mais de uma reclamação pelo mesmo barulho, porque agora também tem as perseguições, né? A gente sabe. Tem as perseguições. Não gosto do meu vizinho, vou perseguir ele. Um bom ser humano, né? Então a gente analisa quantas reclamações nós estamos tendo, qual é o motivo. Então a gente tenta intermediar. Tem um equilíbrio Tem um sobre equilíbrio, a demanda isso. e saber o que vai fazer. Sim. Tá. Então, é assim, eu escutei final de semana o pessoal falando que a gritaria estava muito alta na festa, no salão de festa. O salão de festa não para às 22, ele continua. Só que, na onde eu moro, Sim. eu resido. Eu também faço festa. Aliás, não sou uma pessoa tão festeira, tá, gente? Não adianta ir lá que eu não faço festa, não. De vez em quando. Então, a gente vai mais para um bate-papo. Então, o pessoal chega ali 6 horas, a gente vai batendo um papo. Quando é 10 horas também, como dizia meu padrinho, se você não quiser tomar chuva, melhor você ir embora. Sim. Então, excedeu um pouco, lógico. Excedeu às 10 horas. Mas aí eu, na minha concepção de ser humano, como eu fui criado, eu também tenho base familiar. Depois das 10 horas da noite, ei, fala baixo. Não precisa nem ser 10 horas da noite. Fala baixo, que tem gente do outro lado da rua. Sim. Eu conversava com os amigos ali, brincava de mãe de rua, latinha, sei lá, um monte de coisa. Minha mãe falava, menos. Tem gente assistindo novela, tem gente assistindo jornal, fala mais baixo. E eu vejo que hoje são crianças crescidas, que eu também. Eu tenho já meus 20 e poucos anos, então eles começam falando alto, jogatinas. Depois das 10 horas da noite, ei, será que você também não pensa que você pode estar dormindo e pode ter alguém ali fazendo o que você está fazendo? E às vezes você veio de um hospital, você tem uma criança para dormir, que nem eu tenho criança em casa. Às vezes o barulho incomoda. Não incomoda tanto que eu já acostumei ela no barulho. Desde o ventre a gente já punha um foninho para ela ouvir um louvor ali. Então, incomoda muito. E eu vi o pessoal reclamando. Só que eu não vejo um imediatismo, né, do nosso síndico para chegar lá e falar, ei, vamos resolver isso? Né? Pode ir, se você for lá quando a gente estiver fazendo festa, você come carne, você toma lá uma Coca-Cola, não tem problema. Se quiser levar cerveja, leva. Mas você chega lá e conversa, né? Não tem problema nenhum. Aí ficou o porteiro indo lá e quase recebendo uma ameaça de morte,
porque daí as pessoas já estão alteradas, que beberam bebida Sim. alcoólica. Então, quer dizer, começa a ficar uma briga um pouco maior. Sim. Aí o porteiro fala que está recebendo reclamação e vira uma briga. Então, no seu caso, já falou, meu, festa até às 10 horas. Passou das 10, sobe no seu apartamento. Leva todo mundo lá. É, porque a gente tem que entender que o condomínio é residencial, então são várias famílias. Se eu estender o horário das 22, vai ter gente querendo fazer festas, né? Então, assim, é justamente Abre margem. abre margem. Entendi. A gente fala assim, ó, a festa você acaba às 22 e a gente deixa um prazo para a pessoa limpar o salão, tirar as coisas. Então, até meia-noite ela entrega a chave. Certo. Mas os convidados saem às 22. Até para desligar o som e a gente não ter reclamação. Certo. Mas é caso. É claro que tem casos que ultrapassa. Aí o que a gente faz? A portaria interfona, porque eu penso também na parte do constrangimento. Sim. Se você for até lá, você não sabe como que a Quem vai pessoa tá. vai reagir, você não sabe se a pessoa já bebeu, e você não sabe o que está te esperando lá. E você também, da forma como você fala, pode ser que você coloque o morador em constrangimento. Sim. Então, eu falo para a portaria interfona. Aí a portaria interfonou. Não resolveu, a portaria me liga. Ah, sim. Olha, não resolveu. Aí eu ligo para a pessoa. Você liga, Eu Grazi? ligo. A mãe Grazi liga. Eu ligo e falo assim, viu, a gente está tendo muita reclamação, a gente está pedindo para você parar. Se você não parar, a gente vai ter que encerrar a festa de uma forma brusca, vou ter que acionar a polícia, alguma Isso coisa. é 10 horas da noite. 10 horas. Ou 11. Não, aí quando passa das 10, né? Quando passa das Quando 10. passa das 10, aí a gente... E você mesmo liga. Que Aí a legal. gente liga, é. Parabéns. Porque às vezes o morador não escuta o porteiro, mas escuta o síndico, né? Então, eu também acho, né? O síndico pode alterar a administradora do condomínio? Segundo o Código Civil, sim. Segundo o Código. A gente pode fazer essa alteração da administradora. Quando ela está falhando de alguma forma, é isso? Não tem ressalvas Não? para a gente escolher. Geralmente, no meu caso, eu troquei a administradora 2 vezes por conta de falhas. Por conta de falha. E assim, não foi tipo uma falha. Eu tive casos que eu fiquei acompanhando ali 1 ano, 1 ano e meio, cobrando, e aí não fluiu. E aí eu falei, não, agora a gente vai rescindir o contrato. E aí, nesse caso, a administradora falou, então tá bom. Então você vai pagar com multa. Eu falei, não vou pagar contrato com multa, porque a gente está rescindindo porque vocês não cumpriram o que está no contrato. Não cumpriu o que está no contrato, é lei, pô. Exatamente, você não cumpriu o que está no contrato. E aí partiu para aquela coisa que era para ser amigável. Foi litigioso. Aí a gente falou assim, ó, você quer que a gente encerra por justa causa? Tá. Ah, não, beleza, a gente vai encerrar o contrato. Ah, Então, aí nesse caso eu encerrei, mas fora isso, não... foi de boa. As administradoras que os moradores escolhem, eu procuro trabalhar com elas. É, Sim, é só quando mesmo tem reclamação. entendi. Hoje, eu não sei, é lei você ter um local, como é que chama? Para o pessoal trocar de roupa, como é que chama? Vestiário. Vestiário para o pessoal que trabalha interno. Dentro do condomínio você tem que ter isso? Nunca vi uma lei sobre isso. Mas é feito isso? Tem Já viu? condomínios que tem e tem condomínios que não tem. Tem condomínios que não tem nenhuma sala para a gente sentar na administração. Então, vai de condomínio para condomínio. Entendi. Mas isso aí não é obrigatoriedade. Não, Não sou obrigado a fazer isso. não. E também não sou obrigado a fazer banheiro na área comum do condomínio para Obrigado. transeuntes usar. Não, obrigado não. Às vezes, por comodidade para atender os moradores, sim. Obrigação, não. Quando o condomínio é muito grande, né? Sim. Coloca um banheiro químico. Contratação, a gente já falou. Legal falar sobre isso. Tem férias? Olha, o síndico, como todo trabalhador, ele precisa tirar férias, né? Eu concordo. Ao longo desses 4 anos, eu confesso que eu fui tirando picado. Tipo assim, eu pegava um feriadinho prolongado, dava uma descansadinha. Mas esse ano foi a primeira vez que eu mandei um comunicado para todos os condomínios. Falei assim, do período tal a período tal, eu estou em recesso. Aliás, eles até aplaudiram, né? Vai mesmo. Vai passear. Porque a gente vai tranquilo. Tipo, olha, eles estão sabendo que eu tô. Só que eu costumo deixar tudo em ordem. Então, eu saí, mas a minha equipe estava lá. Então, na minha ausência, eles estavam trabalhando, eles estavam resolvendo.
E chegou dias de eu estar lá na praia, com o pezinho na água, e eles me ligando. Eu falei assim, eu só vou atender vocês porque eu tô tranquila na água. Então, eu vou atender, tirava fotinho, falava assim, ó, eu tô aqui, eu acho que até daqui eu vou pegar mais condomínios, porque tá dando para trabalhar tranquila. Eu dei risada. Legal. Mas precisa tirar. Tirou Talvez férias. não um período extenso, mas ficar aí uma semaninha ao longo do ano. Legal, legal. A questão do condomínio num todo, que nem eu creio que você opera em torre ou em condomínio de casa. Sim, eu tenho os dois. Existem diferenças jurídicas ou diferenças administrativas nos dois? As diferenças jurídicas existem quando é associação e quando é condomínio, que aí são termos diferentes e formas diferentes de administrar. A associação, por exemplo, ela não é um síndico, é que gerencia. Certo. Ela responde, o síndico responde para um presidente. Ah, Então, a gente tem o pessoal do conselho, só que nós temos a diretoria. tá. Então, o síndico responde para a diretoria. Certo, Ele não toma as atitudes sozinho. certo. A diretoria é que aprova as atitudes do síndico. Entendi. Então, existe essa diferença. E casa, para apartamento, para prédios, a diferença são as manutenções. Tem manutenções que em prédios são necessárias que ali nas residências, nas áreas comuns, não são. Sim. Entendi. Só que, em contrapartida, tem coisas que as estruturas da casa ali, por exemplo, tem condomínio que tem uma estrutura para várias quadras, para quadras de Isso, areia. tem bastante coisa. Então, a gente tem uma outra forma de administrar, de fazer as manutenções. Entendi. Né? E aí, até por isso, hoje também, que é um diferencial nosso, o meu caderno de manutenção, ele é analisado por uma engenheira. Então, não sou eu que faço. Entendi. É a minha engenheira que faz. Ela presta esse serviço de consultoria para mim, justamente para me atualizar das normas. Então, quando eu tenho os 2 condomínios, ela faz o caderno de acordo com cada condomínio. Que legal. Muito bom. Bom saber. Outra coisa, elevador. Você viu o que aconteceu aí, né? Tá na mídia, a gente não podia deixar de falar das crianças brincando. Eu até mesmo presenciei crianças brincando. Eles sabem porque lá onde eu moro tem 14. E eles apertam todos. A gente já mandou recado para os papais. E os papais deixam as crianças brincarem no elevador. Para mim, não é um lugar de brincadeira. Sim. É um lugar extremamente perigoso. Porque se você der uma pane no elevador, você fica preso lá dentro. Mostrou o vídeo que eles apertaram alguns, né? E aí chegou um momento que o elevador abre, ele tá no meio de um para o outro. Entendeu? A criança poderia ali cair, evadida ali e ir embora. Sim. Cair lá embaixo no fosso do elevador. Por isso que é importante os elevadores terem câmeras. Isso é muito importante, justamente para ver o que está acontecendo. Se tem criança brincando, se está brincando, já tem que, nesse caso, partir para uma notificação e uma multa para os pais. Os pais têm... porque é a vida da criança que está em risco. Corretíssimo. Né? E aí a gente tem essa ciência. Até mesmo se alguém ficar preso no elevador, você vê se a pessoa está passando mal. Eu tive uma pessoa presa num elevador. Ele acionou, o elevador parou. Né? Ele me contatou na hora. A portaria já me ligou, porque ela já começou a visualizar. Eu entrei na câmera e fui conversando com o morador no Viva Voz. Olha, tô te vendo na câmera, você tá bem, eu tô a caminho, a empresa do elevador tá a caminho, a empresa da portaria tá a caminho, e a gente vai chegar aí no condomínio. E aí coincidiu da gente chegar nós 3 juntos, o morador tá lá e falou, chegamos. Aí o moço do elevador subiu para poder desativar o elevador para poder abrir a porta. Mas a gente faz essa comunicação. Que legal. Falta de energia em elevador. Depende do condomínio, tem que ter um gerador próprio para ele. Devido ao custo, não são todos os condomínios que têm. Caro, né? É caro. Então, geralmente, na falta de energia, o que o elevador faz? Ele desce até o térreo super devagar e aí no térreo ele abre a porta. Ele aciona a segurança, né? Isso, modo de segurança. Então, ele desce devagar e abre a porta. E fica lá estacionado. E fica parado. Entendi. Por causa do custo do gerador. Sim. Que aí depende se os moradores querem fazer ou não, né? Tem gerador aí que custa em torno de 50, 60 mil. Aí depende do caixa do condomínio. Não é caro, né? Vamos imaginar, no meu caso... Num condomínio de 40 unidades é um preço alto. Sim, sim. Para um condomínio maior, não. Nós temos lá
Aí também depende do número de unidades, né? Esse orçamento que eu tô te falando é para um condomínio menor. Ah, tá. Eu não sei o custo para um condomínio mais alto, Lá mais pessoas. tem 14 andares, são 3 torres. Com São elevador. quantos? É Dois. 8 por 8. andar. Então, seria muito interessante ter. Eu lembro que minha esposa estava Sim. grávida de 8 meses, acabou a energia lá, porque aí eu entendo. Acaba a energia na vila inteira, no bairro inteiro acaba a energia. Vai acabar do condomínio, não tem Sim. como segurar, né? Aí o que acontece? Voltou meia-noite, 1 hora, a gente não sabe quando vai voltar, né? E aí a gente subiu os 14 De escada. de escada. Aliás, ela estava grávida, ela subiu primeiro, porque ela é formada em educação física, né? E eu não sou formado em nada, certo? Então eu quase morri, precisei parar umas 85 vezes subindo. O Ismael tá rachando o bico da risada aqui, Ismael Fogo. O Grazi, a gente tá quase no fim, tem conversa pra caramba, meu, sobre condomínio, legal demais. É um assunto bem extenso. Complexo. É uma área complexo, está crescendo. É uma Tá área, crescendo? é uma área que está crescendo. A gente, há 4 anos atrás, muitas pessoas não sabiam o que era um síndico profissional. Hoje, os condomínios em implantação pedem um síndico profissional. Pedem um síndico. Mais fácil lidar com um, né? Sim. Do que lidar com todo mundo ao mesmo tempo, né? Exatamente. O pessoal do meu condomínio que vai assistir o vídeo é Grazi Araújo, o nome dela, tá? Lembra? Vai lá na Assembleia. Como a Grazi falou aqui, que eu achei muito importante. E se existe alguma demanda no condomínio, pode sim fazer uma reuniãozinha na quadra, né? Numa área comum do condomínio, conversar, bater um papo, sentir um pouco o cheiro do condômino, né? Vai que você ganha algum presente, vai que você tem um feedback que nem ela teve aqui, que foi muito legal, ela teve um feedback que as pessoas começaram a falar do belíssimo trabalho que ela está fazendo. Quem sabe você vai lá e também escuta tudo isso, né? Então, pessoal, a próxima Assembleia, vamos lembrar da Grazi Araújo. Eu vou até pedir para ela, pelo amor de Deus, encarecidamente, para ela dar um pulo no nosso condomínio, para me visitar. Aí eu converso com você, a gente faz uma reuniãozinha lá, básica. Obrigado, viu, Grazi? Imagina, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, pela entrevista. E que estou à disposição. Legal. Para a gente procurar você, e quem está assistindo procurar você no Instagram, o seu Instagram é Grazi... É Grazi Não lembro qual. _ Araújo. Peraí, esse é o e-mail, né? Não, ele é o Instagram, acho que é Grazi _ Araújo. É que de cabeça agora eu não tem gravei. Problema. Deixa eu pegar aqui. Grazi _ Araújo _ síndica.pro. Vai lá no Instagram, dá um pulinho lá. Tem alguns vídeos locais, destaque, Vila Romana, Liverpool, Livorno. Estão todos os locais que você é síndica aqui? Sim, a gente fez. Lua Nova, Torre Nova, Vila Sicília, Parque Life, Livorno, Liverpool, Vila Romana, é isso? Isso. Vila Romana e Limeira, né? Isso. Fica ali no Ibirapuera. Fica ali no Ibirapuera, legal. Gestão, empresa especializada em cuidar de seu patrimônio. Não é brincadeira, não. Gestão de condomínio G. É G mesmo. Grazi, obrigado mesmo, viu? Pessoal, se você estiver assistindo aí e tiver com vontade de comer um bolo maravilhoso, fofinho, molhadinho, dá uma passadinha, sabe, no Instagram ali, procura a nossa colega Doninha Sabores. Você vai lá, digita assim, @Doninha Sabores oficial. Tudo junto, tá? Doninha Sabores oficial, você vai pegar um bolo maravilhoso. Hoje ainda não deu tempo de ela fazer o bolo pra gente, correria total lá, ela é muito gente boa, já é patrocinadora do canal faz tempo. Você também, que está ouvindo aí pelo YouTube ou pelo podcast, pelo Spotify, você procura a gente também lá no Instagram, @DiberPodcast. Você vai achar os nossos vídeos, making off, um pouquinho da minha vida lá também que o pessoal pede para mim colocar, vou estar contando algumas histórias lá, do pessoal que vem ser entrevistado. Não é nem entrevistado, é um bate-papo. Eu não tenho como entrevistar ninguém, né? Não é o meu papel aqui. Meu papel é bater um papo como vocês mesmo, para esclarecer dúvida de vocês, beleza? Eu agradeço muito e até o próximo. Começamos a segunda temporada, o segundo podcast agora, tem o terceiro, o quarto, o quinto, eu vou fazer 11, tá?
10 a 11 eu vou fazer por aqui. Deixa um recadinho lá pra gente. YouTube também, Diber Podcast, Diber com 2 Bs, Escola Rato Navio, Diber Podcast. Vai lá, curte o canal, clica no sininho para você receber as notificações e eu agradeço muito, um abração.